Olha, o Bolsonaro conseguiu agora um problemão, hein? Em junho, o Bolsonaro terá um grave problema jurídico. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ontem, ele pediu para abrir investigação contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que o Bolsonaro insiste em manter no cargo. Tá muito difícil de defender o Bolsonaro de não ter envolvimento nos crimes do Ricardo Salles. Tá. O que acontece é o seguinte, em junho, o Bolsonaro vai ter que indicar uma pessoa para o Supremo Tribunal Federal. O Augusto Aras está sendo um cachorrinho do Bolsonaro até o momento, pelo menos até ontem. Por quê? Porque ele quer a vaga no Supremo Tribunal Federal, só que tudo indica que o Bolsonaro não vai indicá-lo. Se o Bolsonaro não indicar, o Augusto Aras, ele já tem histórico disso, ele vira uma fera, ele vai se voltar contra o Bolsonaro e a gente sabe, o Procurador-Geral da República é a pessoa mais importante no mundo jurídico, porque é ele quem decide o que ele engaveta, o que ele investiga, como investiga, se ele faz uma devassa na vida de alguém, se não faz, e até o momento ele está defendendo o Bolsonaro em tudo. O Augusto Aras, se voltando contra o Bolsonaro terá um problemão. E não só com o Augusto Aras, que o Bolsonaro tem uma indicação pro STF que ele tá abanando como se fosse carne pros cachorrinhos, que são Augusto Aras, André Mendonça, que é o advogado-geral da União, e o Humberto Martins, que é do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça. Por isso, o Bolsonaro conseguiu blindar o Flávio Bolsonaro na PGR e no STJ, só que em junho isso acaba e tudo indica que o Augusto Aras já está se voltando de lado e está preparando a traição ao Bolsonaro, já está colocando as garrinhas de fora para pegar o Bolsonaro. Eu vou falar aqui disso, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Eu sei que você quer, então, um segundinho. Curte o vídeo, mas principalmente agora, inscreva-se no canal. Olha, é um segundo e é de graça se inscrever no canal e você ajuda a oposição a esse desgoverno assassino que já matou mais de 500 mil pessoas aqui no Brasil. A gente sabe, são 463 mil mortes até o momento confirmadas, mas a gente sabe que já passou de 500 mil, faz muito, muito tempo. E aqui a gente está fazendo também oposição nas ruas. No domingo, um dia depois das manifestações do dia 29, no domingo 30, nosso carro de som rodou em Valinhos, no interior de São Paulo. Tá aqui um vídeo. Eu vou mostrar o trecho do carro de som rodando lá. Rodou em bairros residenciais mais, porque as pessoas estavam em casa, então a gente rodou em bairros residenciais lá em Valinhos, por 4 horas lá em Valinhos. No final do vídeo eu vou mostrar aqui o trecho do carro de som em Valinhos, e quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, rodando no mínimo em 10 cidades por semana, sempre denunciando os crimes do Bolsonaro. A gente também, nós estivemos em mais de 15 cidades nas manifestações do dia 29 do sábado. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay, e aí você ajuda as nossas ações, que a gente vai pra cima desse desgoverno aqui no Plantão Brasil. Não tem medo, a gente vai pra cima. E eu deixo também no primeiro comentário as minhas outras redes pra você seguir também. Mas um segundinho, inscreva-se aí no canal e você já tá ajudando muito. Agora vamos falar sobre processo do Ricardo Salles e as escolhas difíceis que o Bolsonaro terá. Aí sim será uma escolha muito difícil. Olha só, o processo do Ricardo Salles é o seguinte. Ricardo Salles, foi apresentada uma notícia crime contra ele pelo superintendente da Polícia Federal lá do Amazonas. Por quê? Porque houve a maior apreensão de madeira da história e o Ricardo Salles fez de tudo para liberar essa madeira ilegal e fez uma reunião com os madeireiros, foi até o local onde estava a madeira, fez de tudo para que a maior apreensão de madeira ilegal da história, para que essa madeira fosse liberada. Só que a Polícia Federal, investigando isso, também descobriu que tanto ele como o IBAMA agiam dessa maneira há muito tempo. Todo mundo sabia disso, não é surpresa para ninguém. Comenta aí. Foi surpresa para você saber que o Ricardo Salles agia com os madeireiros e que o IBAMA tinha sido aparelhado pelo bolsonarismo para destruir o meio ambiente? Porque para mim não foi surpresa nenhuma. Bom, a Polícia Federal descobriu isso e aí, olha só o que aconteceu. A notícia crime apresentada caiu com a Carmen Lúcia, ministra do STF, e ela pediu para a Procuradoria-Geral da República se pronunciar. Só que a Polícia Federal continuou investigando e essa outra investigação caiu com o ministro Alexandre de Moraes. E aí até a Polícia Federal pediu busca e apreensão. Invadiram lá a casa, escritórios do Ricardo Salles, do presidente do IBAMA, enfim, foi uma desgraça aquele dia para o Ricardo Salles. Tá. Isso foi feito no processo, são 2 processos praticamente iguais, só que um tá com o Alexandre de Moraes, que está indo para cima. O Alexandre de Moraes não consulta a Procuradoria-Geral da República sobre nada, ele simplesmente vai para cima porque ele sabe que o Augusto Aras não é confiável, e o outro tá com a Carmen Lúcia, e agora a Procuradoria-Geral da República finalmente se pronunciou e disse, queremos abrir investigação, vimos vários indícios de crime,
O Ricardo Salles, em vez de ter reunião com a Polícia Federal para saber o que aconteceu e para tentar ir para cima dos madeireiros, teve reunião com os madeireiros. Depois da reunião dele com os madeireiros, ele assumiu o lado dos criminosos, continuou, e aí começou no relatório onde a Procuradoria-Geral da República pede para investigar o Ricardo Salles, eles falam todos os indícios dos crimes, que eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso. O que acontece é o seguinte, a parte política disso. Primeiro, o Ricardo Salles fica completamente cercado. Tem uma investigação da Polícia Federal contra ele, que não vai parar. Eu falei isso aqui no primeiro dia, eu falei, são lavajatistas, é o pessoal do Sérgio Moro. Esse pessoal tá indo pra cima do Ricardo Salles e eles vão chegar até a ligação entre o Ricardo Salles e o Jair Bolsonaro. Isso vai estourar no colo do Bolsonaro. Não é pra pegar o Salles, não, é pra pegar o Bolsonaro no final disso. Eu falei isso logo que esse delegado foi afastado, o superintendente, tá? Alexandre Saraiva. Tá, aí... A outra é essa que agora será a Procuradoria-Geral da República. Aí o Augusto Aras muda, porque até então o Procurador-Geral da República ele abafava tudo. Inclusive, ele não queria que tivesse sido feita a busca e apreensão contra o Ricardo Salles. Não queriam. Eles soltaram notinha de repúdio contra o Alexandre de Moraes por determinar a busca e apreensão contra o Ricardo Salles sem se consultar com a Procuradoria-Geral da República. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes sabe que se ele pergunta para a PGR, oi, vocês são a favor de busca e apreensão nos escritórios e na casa do Ricardo Salles? Primeiro, a PGR ia falar que não é a favor. Segundo, a PGR ia avisar o Bolsonaro, que ia avisar o Salles, aí pronto, você vai fazer busca e apreensão em alguém que sabe que será feita a busca e apreensão, obviamente não estará lá na casa dele os computadores, não estarão documentos, não estarão celulares. Aliás, Ricardo Salles não entregou o celular para a Polícia Federal, sabia disso? Só no Brasil de Bolsonaro. Eu imagino se quando o Sérgio Moro mandava a Polícia Federal fazer busca e apreensão na casa de algum petista, se ele se recusasse a entregar o celular, o que aconteceria com ele? Mas o Ricardo Salles se recusou a entregar o celular, não aconteceu nada, deveria estar preso. Pela lei, deveria estar preso. Sabia? Obstrução de justiça, é crime, preso em flagrante deveria ter sido, mas não foi. É Brasil, né? Brasil 2021. Tá, agora o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro em junho ele tem uma vaga para STF. Ontem o Randolfo Rodrigues até falou uma coisa muito pertinente no Roda Viva. Ele foi lá no Roda Viva, perguntaram para ele sobre a indicação do Bolsonaro ao STF, ele falou, olha, o André Mendonça, que é o advogado-geral da União, ele é olavista, tudo mais, a gente não sabe se ele vai ter maioria no Senado para aprovar a indicação do André Mendonça. Então o Bolsonaro talvez tenha que escolher outro nome para o STF, porque o Senado não vai colocar o André Mendonça, tem uma chance muito grande de ser barrado, seria a segunda vez na história que uma indicação para o STF é barrada, a outra faz mais de 120 anos, quer dizer, foi lá em 1894 que um indicado ao STF foi barrado pelo Senado, só para você ter ideia de quanto tempo faz isso. Então seria a primeira vez, pelo menos na história moderna do Brasil, que isso acontece. Seria uma humilhação bem grande para o Bolsonaro e uma derrota política muito grande. Ia ter que rolar muito bolsolão. Muito bolsolão. Então talvez o Bolsonaro escolha, em vez do André Mendonça, um nome um pouquinho mais palatável para o Senado. E aí, o Augusto Aras tem sua última chance. Só que quem é um nome palatável também é o Humberto Martins do STJ, que tá assim com o Bolsonaro em absolutamente tudo. Humberto Martins é outro que virou um cachorrinho do Bolsonaro, ó, com a coleira e rédea curta, hein? Não pode ir fazer xixi muito longe aqui da coleira que o Bolsonaro fala, opa, vem cá, cachorrinho, vem cá, epa. O Humberto Martins tá assim com o Bolsonaro. Aí, Humberto Martins tem ali a sua chance. O Augusto Aras viu que provavelmente não seja ele. Então ele começa essa investigação e aí ele tem o Bolsonaro sob as suas garras. Por quê? Se o Bolsonaro não escolhe Augusto Aras, acontece uma coisa. Em setembro, o Bolsonaro pode reconduzir o Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República, ele fica mais 2 anos, ficaria até setembro de 2023, ou seja, quando o Bolsonaro sai da presidência, saindo no final de 2022, se ele continuar o mandato até o fim, vamos supor, sai o Bolsonaro, entra qualquer outro, espero eu e a maioria dos inscritos do canal que seja o Lula, o Augusto Aras continua lá até setembro de 2023 e aí depois tem que mudar porque só pode ser Procurador-Geral da República 2 vezes. Augusto Aras, o mandato é de 2 anos. O Augusto Aras tá uma vez, acaba em setembro, o Bolsonaro reconduzindo, ele ficaria até setembro de 2023. Ok, só que tem um problema. Se o Bolsonaro não escolhe Augusto Aras para STF, o Augusto Aras continua sendo Procurador-Geral da República até setembro. Se ele vê que não vai ser reconduzido, sabe o que ele faz? Ele vai entender, eu tenho aqui 2, 3 meses
para pegar o Bolsonaro de jeito. Por quê? Porque depois não é mais ele. Mas, se ele continuar sendo um cachorrinho do Bolsonaro e ele é reconduzido ao cargo em setembro, aí tem uma coisa. Ele não pode agradar o Bolsonaro muito, porque a gente está vendo as pesquisas que o Bolsonaro provavelmente perde a eleição. E o Bolsonaro perdendo a eleição, o Augusto Aras acaba a chance dele na STF, porque ele fica como o cachorrinho do Bolsonaro, que é como todo mundo está chamando ele. E eu tenho certeza que eu falo que o Augusto Aras é cachorrinho do Bolsonaro, e você deve estar escutando isso com a maior normalidade do mundo, porque você sabe dos fatos que aconteceram nos últimos meses, nos últimos 1 ano e meio, você sabe que ele é um cachorrinho do Bolsonaro. Agora imagine que o Lula também sabe. Ou qualquer outro que assuma depois do Bolsonaro também sabe. Você acha que vão colocar esse cara no STF? Não. Então, se ele quiser ir para o STF, sabe o que ele vai ter que fazer? Se desvencilhar do Bolsonaro. E como é que alguém que foi um cachorrinho do Bolsonaro, a ponto de ser chamado assim, isso tem uma normalidade tão grande, vai conseguir se desvencilhar do seu dono, do seu mestre? Como? Indo pra cima dele, mas indo com força, com muita força, para que se desvencilhe mesmo, para que ele tenha alguma chance do próximo presidente colocá-lo na STF. Só que isso não é a única coisa que tá acontecendo. Tem muitos crimes do Bolsonaro. Ó, eu vou te dar um exemplo. O Janot, quando ele ficou sabendo que não seria reconduzido à PGR, isso foi em abril. O Temer avisou isso em abril ao Janot, tá? O Janot, em um mês, entre abril e 17 de maio de 2017, foi quando ele soube que em setembro não seria mais Procurador-Geral da República. O que o Janot fez? Ele fez uma arapuca para pegar o Temer, e era fácil porque o Temer é um criminoso, fez uma arapuca para pegar o Temer, conseguiu gravar o Rocha Loures, que é amiguinho do Dória, amigo do Sérgio Moro, viajou para os Estados Unidos com o Dória e o Sérgio Moro juntos, Rocha Loures. Conseguiu gravar o Rocha Loures pegando propina de R$500 mil pro Temer, conseguiu gravar a irmã do Aécio Neves pedindo propina, conseguiu gravar o Aécio Neves falando que ia matar o primo, que meu primo vai pegar ali a propina, 2 milhões. Gravou o primo do Aécio pegando a propina, gravou tudo. Por quê? Porque ele sabia que não ia ser reconduzido ao cargo, é o que eu tô falando. O Procurador-Geral da República, quando é uma pessoa que tem, e o Augusto Aras tem, viu? Uma pessoa que tem ambições, uma pessoa que tem a ganância, e o Augusto Aras tem muito, muito. Inclusive o Deltan Dallagnol, a Vaza Jato mostra o Deltan Dallagnol com o primo do Augusto Aras, o Vladimir Aras, dizendo, ele se rasteja pelo cargo, esse cara só quer subir, ele só quer, é um alpinista social. Aí, o que acontece? Ele vira uma fera. O Janot é um exemplo. Agora o Augusto Aras é 10 vezes mais ambicioso que o Janot. E o Augusto Aras esteve todo o tempo pertinho, assim, com a mão na vaga no STF. Uma mão na vaga, só faltava outra. Se o Bolsonaro tira o doce da boca do bebê, vai dar ruim. Vai dar ruim, e agora o Augusto Aras já coloca o Bolsonaro sob suas garras. Tem ali uma investigação contra um ministro e, olha, eu sei, você sabe, isso será aprovado pela Polícia Federal em algum momento, o Bolsonaro está envolvido no crime, até porque, olha, logo que a Polícia Federal fez busca e apreensão na casa do Ricardo Salles, a primeira coisa que o Ricardo Salles fez foi, ele estava em Brasília, foi ir direto à sede da Polícia Federal, onde ele chegou aos gritos, armado e querendo eles, assessores dele estavam armados, e querendo acesso à investigação. Quando foi dito a ele que ele não poderia ter acesso porque é uma investigação secreta, obviamente o investigado não pode ter acesso, sabe o que ele fez? Ele correu para o Palácio do Planalto junto com o ministro da Justiça, Anderson Torres. Os dois correram para o Palácio do Planalto para uma reunião secreta com Jair Bolsonaro. Eu te falo, olha, tá muito difícil Thiago, acreditar, eu não tenho nariz de palhaço, não tá escrito otário aqui, tá? Não tá. Pois bem, tá muito difícil acreditar que o Bolsonaro não esteja envolvido nos crimes. Até porque o Ricardo Salles já está sendo alvo de investigações, de todo tipo de... Enfim, ele está sendo frito pela classe política, pela Polícia Federal há muito, muito tempo. Para o Bolsonaro insistir em manter um cara tão criminoso, tão corrupto, com tantas acusações, é porque o Bolsonaro está levando, não tem como, da mesma maneira que, por isso que o Bolsonaro sempre protegeu o Queiroz, que era o operador da rachadinha, o tesoureiro da rachadinha, por isso que ele defendeu o Adriano da Nóbrega depois da morte dele, porque era quem fazia os crimes de assassinato, quem matou, a milícia que matou a Marielle. Pois bem, a gente sabe, o Bolsonaro sempre defende quem tem as provas contra ele. Onde está levando isso ao Bolsonaro? E o Bolsonaro agora tem essa escolha. Aí você pode falar, mas Thiago, o Bolsonaro pode escolher o Augusto Aras. Claro que pode. Aí sabe o que acontece? Com o Humberto Martins, o Noronha, e tem mais um outro lá, são 3 do STJ que estão querendo a vaga. Sabe o que acontece com eles?
eles vão pegar o Bolsonaro, principalmente o Flávio, de um jeito que não vai sobrar pedra sobre pedra. Então, o Bolsonaro ou ele se indispõe com o Augusto Aras ou ele se indispõe com o pessoal do STJ. Quer dizer, ou se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Ó, vou falar aqui, mostrar aqui o carro de som lá em Valinhos, ó. As vacinas deixam o povo à própria sorte. Essa conta só aumenta. E já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro com um grito na garganta. É fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal. Aqui um trecho, quem quiser apoiar as ações do Plantão Brasil, que a gente tem ação, hein? A gente vai pra rua, vai pra cima deles. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo o botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay e vamos continuar indo pra cima deles. Deixa também as outras redes sociais, aproveita e se inscreve. Falou!